O milionário solitário chora no túmulo ao descobrir segredo de duas meninas. Lucas sempre foi um homem cercado de riqueza. Morava em uma mansão imponente que se erguia como um monumento ao seu sucesso, longe das ruas frequentemente esquecidas da cidade. Luxo por fora, solidão por dentro. Ele olhava pela janela, observando a vida passar, enquanto seu coração se enchia de arrependimentos. As memórias de sua esposa, falecida há anos, o assombravam como uma sombra persistente. Hoje, ele voltava ao túmulo dela, um ritual que fazia todos os anos, mas que nunca parecia ficar mais fácil. O sol, escondido entre nuvens pesadas, lançava uma luz pálida sobre o cemitério. Cada passo que dava parecia um eco do passado. Ele se ajoelhou, tocando a fria pedra do túmulo, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Desculpe, meu amor", murmurou, esperando que suas palavras chegassem até ela. Mas, enquanto estava lá, a presença de outra pessoa interrompeu sua tristeza. Uma mulher de aparência. Clara, uma mendiga, com olhos que carregavam histórias de dor e uma força silenciosa. Ela tinha algo a dizer, algo que Lucas nunca poderia prever. "Senhor", ela começou, sua voz tremendo. "Eu sei sobre as meninas." As palavras dela atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele sempre acreditou que as crianças sob sua responsabilidade haviam morrido em um acidente trágico. O que mais poderia ter acontecido? A vida dessas meninas, que haviam sido deixadas em um orfanato, era uma ferida aberta em sua consciência. Agora, Clara falava de um segredo que poderia mudar tudo. Uma delas pode estar viva, em perigo", disse ela, as palavras impregnadas de urgência e desespero. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. O vento açoitava seu rosto, mas ele não sentia. Tudo ao seu redor começou a se desvanecer. Ele só conseguia pensar nas implicações. Se uma delas estava viva, o que isso significava? O que ele havia feito para merecer isso? Um relato de negligência e culpa chicoteava sua mente. Clara olhou diretamente em seus olhos, e Lucas percebeu algo mais profundo. Um vínculo oculto que ele não conseguia decifrar. Enquanto tentava absorver tudo, uma sensação palpável de perigo pairava no ar. Lucas notou figuras se movendo entre as lápides. Era um homem, alguém do passado ligado ao orfanato, um rosto que deveria ter esquecido. Mas sua presença não era apenas uma lembrança. Era uma ameaça tangível, pronta para silenciar as verdades que podiam emergir. E assim, enquanto o pesadelo se desenrolava, Lucas se viu diante de um dilema. Estava ele disposto a enfrentar seus fantasmas e correr o risco de descobrir verdades devastadoras? O peso sobre seus ombros aumentava, pulsando em seus ouvidos como um tambor. Antes que pudesse decidir, seu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem anônima acendeu a tela. "Eu sei onde ela está. Venha sozinho." Seu coração disparou. Quem era? O que essa mensagem significava? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. A mensagem no telefone queimava em sua mão. Cada letra uma promessa. Venha sozinho. Ele mal conseguiu processar as palavras. O que elas significava? O que aconteceria se ele fosse? As perguntas se amontoavam, mas Clara o trouxe de volta à realidade. Senhor, você precisa escutar. Ela insistiu, seu olhar firme e penetrante. O homem que se aproxima. Ele sabe sobre as meninas. Ele é parte do segredo. Lucas mal teve tempo de digerir isso. O coração disparava, e o desejo de entender tudo misturava-se com o medo. Então, como se o destino tivesse um plano sombrio, o homem se aproximou. A figura era magra, com um ar sinistro que congelava o ambiente ao seu redor. Reconhecê-lo não foi difícil. Era Ricardo, o antigo supervisor do orfanato, a última pessoa que Lucas queria ver. Era ele quem tinha feito promessas vazias sobre o bem-estar das meninas, e agora a presença dele fazia o estômago de Lucas revirar. Lucas, você não deveria estar aqui, Ricardo disse, sua voz baixa, quase sussurrada. Dispense a mendiga, ela não sabe do que está falando. Mas havia um brilho nos olhos de Clara, um conhecimento oculto que Lucas não podia ignorar. Deixe que ela fale, Ricardo. A voz de Lucas rasgou o ar tenso. A urgência de descobrir a verdade sobre as meninas crescia como uma tempestade prestes a estourar. E se uma delas estivesse viva? O que isso significava para ele, para o que restava de sua vida? Todos os ecos de dor e arrependimento ressoavam em sua mente. Ricardo soltou uma risada nervosa, mas havia uma sombra de desespero por trás dela. Você não pode mudar o passado, Lucas. Apenas esqueça. Você não sabe o que está procurando. Eu sei que uma delas pode estar viva. Lucas gritou. Sua voz ecoou entre as lápides e fez alguns passantes olharem. Ricardo hesitou, e nesse momento, tudo tomou um rumo sombrio. O homem olhou para Clara, e Lucas percebeu uma troca silenciosa entre eles. Era como se um segredo profundo estivesse prestes a ser exposto. De repente, os olhos de Clara se arregalaram, e ela deu um passo atrás. Cuidado, ele está aqui para te parar. Mas antes que pudesse explicar, uma explosão ressoou, e o som de vidro quebrando ecoou pelo cemitério. Lucas voltou-se para o som e viu uma figura encapuzada disparar em sua direção. O pânico tomou conta. Clara gritou, e Lucas sentiu o frio da realidade o atingindo. Corra! A palavra arrastou-se para fora da boca de Clara, enquanto ela empurrava Lucas em direção ao caminho que levava para fora do cemitério. O medo pulsava perto do coração dele, mas a confusão o segurava. O que estava acontecendo? Estava prestes a descobrir a verdade, mas agora estava em choque e correndo por sua vida. Você não pode fugir da verdade, Ricardo gritou, sua voz carregada de raiva e frustração. Mas no fundo, Lucas sentiu que a verdade, tão aterrorizante quanto fosse,
era a única coisa que poderia dar sentido à sua vida solitária. E assim, enquanto corria, uma pergunta se instalou em sua mente. Até onde ele iria para proteger seus segredos? Qual era a verdadeira identidade daquela figura misteriosa que se aproximava? O que ele estava prestes a descobrir poderia não apenas mudar sua vida, mas desenterrar um passado que ele gostaria de manter enterrado. E a sensação de que o pior ainda estava por vir o cobria como uma nuvem negra. Lucas sentiu o coração pulsar com força enquanto corria, puxado pelas palavras de Clara e pela mensagem enigmática em seu telefone. O medo lhe rasgava a mente, com a ideia de que a sua vida estava prestes a mudar. A figura encapuzada se aproximava rapidamente, mas ele não tinha tempo para pensar. O que está acontecendo? Ele se perguntava, enquanto ele sabia que a verdade estava mais perto do que nunca. Mas uma sensação sombria se apoderava dele. O que quer que estivesse prestes a acontecer não prometia nada bom. De repente, a figura encapuzada parou, e Lucas notou que seu coração disparou ainda mais. Um rosto conhecido apareceu sob o capuz. Era uma das meninas que ele pensava estarem mortas. Seu coração afundou. "Marina!" ele murmurou, os olhos arregalados de choque. A confirmação estava escrita na expressão dela. Sem conseguir conter a emoção, ele parou. "É você?" Marina, agora uma jovem mulher, tinha um olhar distante, quase confessando uma dor que ele não compreendia. "Lucas, Denise, preciso que você me escute. O que você pensa que aconteceu não é verdade." Sua voz estava carregada de urgência. Ele estava dividido entre a alegria de vê-la viva e a confusão de suas palavras. Ricardo, o supervisor do orfanato, misturava-se com a cena, e Lucas pôde ver o medo em seu rosto. "Acalme-se, Marina! Você não sabe o que está dizendo!" ele gritou, tentando controlar a situação. Mas a tensão pairava no ar, e cada um deles parecia perceber que o caos estava prestes a se desenrolar. "Você não pode parar a verdade!" gritou Clara para Lucas. "Ela sabe mais do que você imagina." As vozes colidiram, e Lucas sentiu-se perdido no meio daquele turbilhão inesperado. "Marina, o que aconteceu? Por que o orfanato não me contou sobre você?" Ela deu um passo à frente, seus olhos cheios de determinação, mas também de medo. "Eles não queriam que você soubesse. O acidente não foi um acidente. Fomos sequestradas e havia muito mais em jogo. Não só eu, as outras meninas também." As afirmações dela o golpearam. Lucas mal respirava. "Espera, outras meninas estão vivas." A revelação parecia um soco no estômago. Ele se lembrava da dor e do luto por aquelas crianças que acreditava estar perdidas para sempre. Agora, essa nova informação fazia tudo parecer uma terrível farsa. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, tentou interromper. "Marina, você não deve falar isso. Sua vida e a vida de todos estão em perigo." Mas suas palavras só aumentaram a agitação ao redor. "Em perigo? O que você sabe, Ricardo?" Lucas exigiu, sua voz ecoando entre os túmulos. A raiva pululava dentro dele. Ele queria saber a verdade. "Se a Marina está aqui,
Então deve haver uma maneira de encontrar as outras meninas. Temos que fazer algo. Mas antes que pudesse pegar seu telefone ou pensar em um plano, uma figura mais se destacou entre as sombras. Era uma mulher que Lucas reconhecia. O semblante dela era familiar. Uma mulher que ele não via há anos. Mãe? Ele balbuciou. A cena se transformando em um pesadelo. Por que ela estava ali? Você precisa saber a verdade, Lucas. Ela implorou. Tudo o que você acredita, as escolhas que você fez, estão ligadas a algo muito mais profundo. Algo que você não pode ignorar. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente. Marina, sua mãe, Clara e Ricardo. Todos entrelaçados em uma teia de segredos que ele estava prestes a desvendar. Mas aonde isso levaria? Ele se perguntava se a revelação de suas identidades e passados o libertaria ou o aprisionaria ainda mais. O peso do desconhecido pairava sobre ele. Enquanto Marina e sua mãe se encaravam e os olhares se cruzavam, como se uma tempestade prestes a eclodir, se perguntavam. Lucas percebeu que o pior estava, na verdade, apenas começando. A tensão explodia diante dele, e agora ele se via no meio de um labirinto de mentiras, sem saber como sair. O que realmente está acontecendo? Ele pensou, ansioso, enquanto a verdade pairava no ar, prestes a se revelar, mas com custos que ele nunca poderia imaginar. Enquanto Lucas processava as palavras de Marina e a tensão pairava no ar, uma sensação estranha começou a envolvê-lo. Ele piscou, tentando afastar a confusão, mas sua mente estava cheia de imagens. O Orf. Um grito cortou o silêncio, vindo de uma direção inesperada. Era Clara, a mendiga. Seu rosto agora estivesse congelado em horror. "Cuidado!" ela gritou, apontando para a figura encapuzada, que também parou, a mão tremendo por trás de um casaco esfarrapado. O tempo parecia desacelerar quando a realidade começou a se desdobrar, como um quebra-cabeça sendo montado. Nesse momento de confusão, Clara deu um passo à frente, mas parou abruptamente. Uma expressão de reconhecimento apareceu em seu rosto, misturada com pavor. Lucas sentiu sua pele arrepiar. O que estava acontecendo? A mulher que estava ali, a mulher que ele pensou que era uma simples mendiga, era muito mais do que aparentava. Você é? Clara gaguejou, seu olhar se fixando na última pessoa que ele esperava ver. E então, de repente, a figura encapuzada se revelou. Com um movimento rápido, o capuz caiu, revelando o rosto de uma jovem que trazia marcas de tantas lutas. O que antes parecia ser uma estranha coincidência se transformou em um choque imenso. "Sara!" Lucas exclamou, o nome lhe saindo como um sussurro. A menina que ele conhecia como uma irmã do orfanato. Alguém que deveria estar perdida para sempre. Mas o que a tornava ainda mais chocante era o olhar que ela lhe lançava. Um olhar de dor, de raiva e de algo mais profundo. Uma verdade obscura. "Você nunca devia ter chegado até aqui", ela disse, sua voz baixa, mas cheia de força. "Eles vão machucar você." Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Clara avançou um passo e algo mudou no ar. "Você não entende, Lucas. Eles estão fazendo isso com todas nós."
gritou Sara. O choque no rosto de Marina era palpável. Ninguém sabia o que realmente se passava. Assim que as palavras de Sara caíram, uma explosão de luz e som explodiu no céu. Um brilho intenso cortou a escuridão, e o som de sirenes começou a ecoar à distância. O que foi isso? Lucas perguntou, sentindo o pânico aumentar. Ricardo, que estava cada vez mais agitado, olhou em volta. Estamos sendo observados, ele gritou, e as palavras dele acenderam um instinto primitivo de sobrevivência. De repente, Clara fez uma revelação. Sara, você tem que contar a verdade sobre ele. E seu dedo apontou para Ricardo. Os olhos de Lucas se arregalaram. O homem que ele pensou ser um personagem rastejante estava, na verdade, mais ligado à tragédia do que ele imaginava. Você não sabe o que está dizendo, Ricardo retrucou, sua feição agora tomada por um temor genuíno. Lucas sentiu a adrenalina bombear em suas veias. O relógio girava em velocidade diferente. Ele estava no meio de um colapso emocional, e as peças se encaixavam de forma assustadora. Lucas, você não está pronto para o que vem a seguir. Sara disse, seus olhos fixos nos dele. O que fazemos agora pode destruir tudo o que você acredita. A verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina. O espectro de um dilema se formou na mente de Lucas. Questões fundamentais sobre sua vida, suas escolhas e seus laços familiares estavam prestes a romper. Enquanto o som da sirene se intensificava, uma explosão de destroços irrompeu detrás de um mausoléu próximo. O chão tremeu sob seus pés e uma nuvem de poeira subiu, escurecendo a visão. No meio do caos, uma verdade agonizante o atingiu. O passado estava ressurgindo. Uma sombra do que ele pensava que era um sonho poderia se tornar um pesadelo. E então, enquanto todos estavam paralisados, novamente, ele escutou um barulho. Uma voz familiar emanada da nuvem. Lucas, chamava. Mas não era a voz de sua mãe ou de Marina. Era uma voz que era uma mistura entre ruído e desespero, como se carregasse o peso de muitas vidas. O desespero tomou conta de Lucas ao perceber que dentro daquela confusão, a revelação que poderia mudar tudo estava prestes a se desdobrar. Enquanto Lucas processava as palavras de Marina e a tensão pairava no ar, uma sensação estranha começou a envolvê-lo. Ele piscou, tentando afastar a confusão, mas sua mente estava cheia de imagens. O orfanato, as meninas, o dia do acidente. Então, tudo mudou em um instante. Um grito cortou o silêncio, vindo de uma direção inesperada. Era Clara, a mendiga, seu rosto agora estivesse congelado em horror. "Cuidado!" ela gritou, apontando para a figura encapuzada que também parou, a mão tremendo por trás de um casaco esfarrapado. O tempo parecia desacelerar quando a realidade começou a se desdobrar como um quebra-cabeça sendo montado. Nesse momento de confusão, Clara deu um passo à frente, mas parou abruptamente. Uma expressão de reconhecimento apareceu em seu rosto, misturada com pavor. Lucas sentiu sua pele arrepiar. O que estava acontecendo? A mulher que estava ali, a mulher que ele pensou que era uma simples mendiga, era muito mais do que aparentava. "Você é", Clara gaguejou, seu olhar se fixando na última pessoa que ele esperava ver. E então, de repente, a figura encapuzada se revelou. Com um movimento rápido,
O capuz caiu, revelando o rosto de uma jovem que trazia marcas de tantas lutas. O que antes parecia ser uma estranha coincidência se transformou em um choque imenso. Sara! Lucas exclamou, o nome lhe saindo como um sussurro. A menina que ele conhecia como uma irmã do orfanato, alguém que deveria estar perdida para sempre. Mas o que a tornava ainda mais chocante era o olhar que ela lhe lançava. Um olhar de dor, de raiva e de algo mais profundo. Uma verdade obscura. Você nunca devia ter chegado até aqui, ela disse. Sua voz baixa, mas cheia de força. Eles vão machucar você. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Clara avançou um passo e algo mudou no ar. Você não entende, Lucas. Eles estão fazendo isso com todas nós, gritou Sara. O choque no rosto de Marina era palpável. Ninguém sabia o que realmente se passava. Assim que as palavras de Sara caíram, uma explosão de luz e som explodiu no céu. Um brilho intenso cortou a escuridão e o som de sirenes começou a ecoar à distância. O que foi isso? Lucas perguntou, sentindo o pânico aumentar. Ricardo, que estava cada vez mais agitado, olhou em volta. Estamos sendo observados, ele gritou, e as palavras dele acenderam um instinto primitivo de sobrevivência. De repente, Clara fez uma revelação. Sara, você tem que contar a verdade sobre ele. E seu dedo apontou para Ricardo. Os olhos de Lucas se arregalaram. O homem que ele pensou ser um personagem rastejante estava, na verdade, mais ligado à tragédia do que ele imaginava. Você não sabe o que está dizendo. Ricardo retrucou, sua feição agora tomada por um temor genuíno. Lucas sentiu a adrenalina bombear em suas veias. O relógio girava em velocidade diferente. Ele estava no meio de um colapso emocional, e as peças se encaixavam de forma assustadora. Lucas, você não está pronto para o que vem a seguir, Sara disse, seus olhos fixos nos dele. O que fazemos agora pode destruir tudo o que você acredita. A verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina. O espectro de um dilema se formou na mente de Lucas. Questões fundamentais sobre sua vida, suas escolhas e seus laços familiares estavam prestes a romper. Enquanto o som da sirene se intensificava, uma explosão de destroços irrompeu detrás de um mausoléu próximo. O chão tremeu sob seus pés, e uma nuvem de poeira subiu, escurecendo a visão. No meio do caos, uma verdade agonizante o atingiu. O passado estava ressurgindo. Uma sombra do que ele pensava que era um sonho poderia se tornar um pesadelo. E então, enquanto todos estavam paralisados, novamente, ele escutou um barulho, uma voz familiar emanada da nuvem. Lucas! Chamava. Mas não era a voz de sua mãe ou de Marina. Era uma voz que era uma mistura entre ruído e desespero, como se carregasse o peso de muitas vidas. A poeira se assentou lentamente, e ao fundo, uma figura surgiu. Lucas franziu a testa, o coração acelerado. Era uma mulher com um semblante familiar, mas estavam os dedos de uma mão manchados de sangue. Lúcia! Ele sussurrou. Mãe? Por que ela estava ali? E como seu peito se enchia de desespero ao entender que todas essas revelações estavam se interligando. Clara começou a recuar.
enquanto Ricardo olhava cheio de pavor. A expressão de sua mãe era de um desespero que Lucas nunca havia visto. Se você souber, tudo acaba, ela disse, a voz tremendo. E então o mundo desmoronou. O que deveria ser uma reconciliação se transformou em dor, e novas perguntas surgiram. O que era essa história toda? Ele olhou entre as mulheres do passado e do presente, as histórias entrelaçadas numa narrativa de dor, culpa e sacrifício. As mulheres que foram forjadas na mesma tragédia. Eu sou a responsável pelo que aconteceu com você, Lucas. Todos esses anos fui eu quem fez as escolhas erradas. A revelação a atingiu como um raio. Ele sentiu um nó na garganta. Agora tudo fazia sentido e nada fazia ao mesmo tempo. Os olhares se cruzaram novamente. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Claras lágrimas caíam, e ele sentiu um peso crescente nos ombros. O que era a verdade, afinal? E enquanto a tempestade se formava ao seu redor, uma pergunta se instalou em sua mente. Será que o que ele considerava proteção era, na verdade, a causa de todo esse sofrimento? Cada escolha, cada mentira, se tornava um fardo devastador, e enquanto olhava para cada rosto ali, ele percebeu que a verdade poderia não apenas desmantelar tudo, mas poderia de fato arruinar sua própria vida. E no seu íntimo ele sabia que a resposta estava prestes a se revelar. Enquanto Lucas processava as palavras de Marina e a tensão pairava no ar, uma sensação estranha começou a envolvê-lo. Ele piscou, tentando afastar a confusão, mas sua mente estava cheia de imagens. O orfanato, as meninas, o dia do acidente. Então, tudo mudou em um instante. Um grito "Se!" Era Clara, a mendiga, seu rosto agora estivesse congelado em horror. "Cuidado!" ela gritou, apontando para a figura encapuzada que também parou, a mão tremendo por trás de um casaco esfarrapado. O tempo parecia desacelerar quando a realidade começou a se desdobrar, como um quebra-cabeça sendo montado. Nesse momento de confusão, Clara deu um passo à frente, mas parou abruptamente. Uma expressão de reconhecimento apareceu em seu rosto, misturada com pavor. Lucas sentiu sua pele arrepiar. O que estava acontecendo? A mulher que estava ali, a mulher que ele pensou que era uma simples mendiga, era muito mais do que aparentava. "Você é", Clara gaguejou, seu olhar se fixando na última pessoa que ele esperava ver. E então, de repente, a figura encapuzada se revelou. Com um movimento rápido, o capuz caiu, revelando o rosto de uma jovem que trazia marcas de tantas lutas. O que antes parecia ser uma estranha coincidência se transformou em um choque imenso. "Sara!" Lucas exclamou, o nome lhe saindo como um sussurro. A menina que ele conhecia como uma irmã do orfanato, alguém que deveria estar perdida para sempre. Mas o que a tornava ainda mais chocante era o olhar que ela lhe lançava. Um olhar de dor, de raiva e de algo mais profundo, uma verdade obscura. "Você nunca devia ter chegado até aqui", ela disse, sua voz baixa, mas cheia de força. "Eles vão machucar você." Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Clara avançou um passo, e algo mudou no ar. "Você não entende, Lucas.
Eles estão fazendo isso com todas nós, gritou Sara. O choque no rosto de Marina era palpável. Ninguém sabia o que realmente se passava. Assim que as palavras de Sara caíram, uma explosão de luz e som explodiu no céu. Um brilho intenso cortou a escuridão e o som de sirenes começou a ecoar à distância. O que foi isso? Lucas perguntou, sentindo o pânico aumentar. Ricardo, que estava cada vez mais agitado, olhou em volta. Estamos sendo observados, ele gritou, e as palavras dele acenderam um instinto primitivo de sobrevivência. De repente, Clara fez uma revelação. Sara, você tem que contar a verdade sobre ele. E seu dedo apontou para Ricardo. Os olhos de Lucas se arregalaram. O homem que ele pensou ser um personagem rastejante estava, na verdade, mais ligado à tragédia do que ele imaginava. Você não sabe o que está dizendo. Ricardo retrucou, sua feição agora tomada por um temor genuíno. Lucas sentiu a adrenalina bombear em suas veias. O relógio girava em velocidade diferente. Ele estava no meio de um colapso emocional e as peças se encaixavam de forma assustadora. Lucas, você não está pronto para o que vem a seguir, Sara disse, seus olhos fixos nos dele. O que fazemos agora pode destruir tudo o que você acredita. A verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina. O espectro de um dilema se formou na mente de Lucas. Questões fundamentais sobre sua vida, suas escolhas e seus laços familiares estavam prestes a romper. Enquanto o som da sirene se intensificava, uma explosão de destroços irrompeu de trás de um mausoléu próximo. O chão tremeu sob seus pés e uma nuvem de poeira subiu, escurecendo a visão. No meio do caos, uma verdade agonizante o atingiu. O passado estava ressurgindo. Uma sombra do que ele pensava que era um sonho poderia se tornar um pesadelo. E então, enquanto todos estavam paralisados, novamente ele escutou um barulho, uma voz familiar emanada da nuvem. Lucas! Chamava. Mas não era a voz de sua mãe ou de Marina. Era uma voz que a mistura entre ruído e desespero, como se carregasse o peso de muitas vidas. A poeira se assentou lentamente e, ao fundo, uma figura surgiu. Lucas franziu a testa, o coração acelerado. Era uma mulher com um semblante familiar. Ana, ele sussurrou. A última vez que tinha visto Ana, ela estava fora da vida deles, desaparecida, como uma sombra que não conseguia ser alcançada. Eu tenho algo para te contar, disse ela, a voz temblando, enquanto se aproximava. O que aconteceu foi muito mais do que um acidente. Eu sou uma das responsáveis por tudo. As palavras dela deixaram Lucas em estado de choque. Como assim responsável? Ele explodiu. Você estava conosco. Como você pode ser responsável? O desespero crescia dentro dele. Ela fez uma pausa. A verdade é que fomos manipuladas. O orfanato, ele não era o que você pensava. Há um esquema muito maior aqui. Uma operação que envolve pessoas influentes. E eu fui uma delas. Marina olhou para ela, a incredulidade estampada no rosto. Isso não faz sentido. Você não estava junto de nós quando tudo ocorreu? Eu estava. E não só isso. Eu era uma das escolhidas para levar as meninas a um lugar seguro. Mas houve um negócio que saiu errado. E, em vez disso, coloquei todas em perigo. Ana confirmou. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto.
O orfanato estava envolvido em algo muito mais sombrio do que imaginavam. Uma operação para adotar crianças, apenas para vendê-las. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele mal conseguia respirar. Agora, ele estava cercado não apenas por segredos, mas por traições. O verdadeiro horror estava prestes a ser revelado, e a família que acreditava ter perdido estava mais próxima do que nunca. Mas o custo da verdade poderia ser devastador para todos. Ele olhou para as mulheres diante dele: Clara, Marina, Sara e Ana. Todas estavam ligadas por uma teia de mentiras. Vocês, todas estavam envolvidas nisso de alguma forma? Lucas sentiu seu mundo desmoronar. E antes que qualquer um pudesse responder, um tiro ecoou, quebrando a tensão com um som ensurdecedor. Lucas se virou desenfreadamente, apenas para ver Ricardo caindo no chão, com um ferimento na cabeça. Uma nova pergunta surgiu em sua mente. Quem realmente poderia ser confiável nessa prova de fogo? Aquela verdade horrenda poderia acabar com tudo o que ele conhecia. Mas havia algo mais claro agora. Com cada revelação, ficaram em jogo vidas e destinos. Enquanto puxava o telefone do bolso, a urgência era ainda mais intensa. O que ele faria? A partir daquele momento, poderia mudar tudo. Ele olhou para a quantidade de vidas em perigo e se sentiu preso em um labirinto de decisões sem saída. E o que seria a última escolha poderia não ser sua para fazer. Lucas estava paralisado. O tiro que feriu Ricardo ecoou em sua mente, mas a cena à sua frente parecia ainda mais surreal. O homem que por tanto tempo carrega o peso da culpa e do luto agora jazia ali, imóvel. O som da sirene se intensificava, mas tudo o que Lucas conseguia ouvir era o pulso acelerado do seu coração. Ana, o que você está dizendo? Ele conseguiu murmurar, ainda tentando processar a revelação de sua antiga amiga. O rosto de Ana estava contorcido de angústia, e os olhos cheios de lágrimas pareciam pedir desculpas. Eu só queria proteger você e as outras. Fomos usadas, todas nós. O ambiente se tornava cada vez mais confuso. Clara e Sara trocavam olhares de confusão e pavor, enquanto Marina, ainda atordoada, observava tudo como se estivesse em um pesadelo. O que você quer dizer com protegê-las? A verdade é que você estava envolvida em tudo isso, gritou Lucas, sua voz cheia de dor e desespero. Ana balançou a cabeça. Não era assim que eu queria que fosse. Fomos manipuladas por pessoas mais poderosas. Por favor, você precisa acreditar em mim. Enquanto a tensão aumentava, o brilho das luzes de emergência refletia nas lágrimas de Ana, transformando sua expressão em uma máscara de sofrimento. Cada palavra dela parecia uma confissão, um grito por redenção. Então, um novo barulho despedaçou a confusão. O som de passos apressados e vozes se aproximando. Lucas percebeu que o cemitério estava prestes a se encher de policiais. O clima estava mudando rápido. Ele sentia que o tempo se esgotava. Precisamos falar agora antes que eles cheguem, ele exclamou. Mas então, como uma onda enfurecida, a verdade estourou. Clara, a mendiga que parecia tão frágil até aquele momento, interrompeu o pânico. Não podemos mais ficar aqui. Ricardo não era apenas o supervisor.
Ele está ligado ao tráfico de crianças e estava aqui. Sua voz tremia, mas havia uma determinação que Lucas nunca tinha visto antes. Você não está falando sério, Lucas sussurrou, seus olhos fixos em Clara. Ela estava ali, mas sua presença agora não era de uma simples mendiga. Era de alguém envolvido em estratagema muito maior. Eu sou uma sobrevivente, Lucas. Eu vi o que acontece com crianças como vocês. Elas são separadas e vendidas. Sua expressão estava carregada de dor. Lucas sentiu seu mundo desmoronar novamente. O peso das palavras de Clara o atingia como uma tempestade avassaladora. Ele olhou para Ana e depois voltou para as outras. Mas por que ninguém nunca me disse isso? Ele questionou, sua voz soando quase desesperada. Porque as pessoas têm medo que vão descobrir. O orfanato estava protegido, mas agora tudo veio à tona, disse Ana. De repente uma sombra se moveu na porta do cemitério. Ele virou-se e viu alguém familiar. Era uma mulher com uma expressão desesperada. Lucas, não confie nelas! Ela gritou, e ele percebeu que era sua mãe, Lúcia. Lúcia? Lucas respirou. Cada palavra um desafio à sua sanidade. Você também estava envolvida? A desilusão explodiu em seu peito. Não era assim que eu queria, meu filho. Eu queria proteger você. Havia coisas que você não deveria saber. Você não entende. As revelações se acumulavam, cada uma mais devastadora que a anterior, e as ondas de pânico cercavam. Lucas sentiu seu estômago se revirar. Cada uma das mulheres diante dele tinha suas razões, seus segredos. Mas o que isso significava para o peso do que ele sempre acreditou? Não me diga que você também estava envolvida com essa rede. Ele pegou a mãe, sua voz carregada de raiva e confusão. Você me deixou acreditar em mentiras. Lucas, você precisa acreditar em mim. Eu estava apenas tentando te proteger. Mas a verdade era cada vez mais confusa. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, a sirene e os gritos se aproximavam. Ele percebeu que talvez o maior vilão da história não fosse Ricardo, mas todos eles, os que deveriam protegê-lo e que de alguma forma sempre estiveram conectados nesta teia de dor. O globo de suas certezas estava prestes a estourar. Enquanto a figura da sua mãe se aprofundava na obscuridade da noite, a única coisa que lhe restava era a dúvida. Ele não sabia mais quem realmente eram aqueles que o cercavam. E antes que pudesse fazer mais perguntas, tudo escureceu. Um trovão cortou os céus e desabou em uma escuridão total. Lucas! Foi tudo o que ele conseguiu ouvir antes que a luz se apagasse, deixando-o perdido em um buraco de segredos e mentiras. Nem mesmo as memórias penosas de sua infância estavam a salvo. E agora, com tudo que estava prestes a se revelar, o maior mistério de todos começava a se formar na sua mente. Até onde todos iriam para protegê-lo? A luz da cena ofuscou seus pensamentos. Ele olhou para sua mãe, Lúcia, que estava ali parecendo uma sombra. As cores do mundo começaram a desbotar. Ele sentia o nó na garganta apertando, a angústia carregando o peso da culpa e da dor. Mas antes que pudesse perguntar a verdade, um grito cortou o ar e todas as cabeças se viraram. Lucas, fique longe dela! O grito era de Marina, e o olhar dela era uma mistura de terror e urgência. Os olhos de Lucas arregalaram. O que estava acontecendo?
Ele seguiu a direção do olhar dela e viu, emergindo das sombras, uma figura familiar, mas ainda mais aterrorizante. Era alguém que ele não via há muito tempo. Érica, a assistente do orfanato, aquela que muitos diziam ser a mais próxima de Ricardo. O que ela estava fazendo ali? O pânico a envolvia, e seus olhos cheios de desespero fixaram-se em Lucas. Você não pode confiar nelas, Lucas, ela gritou, com a respiração acelerada. Elas esconderam a verdade. Tudo isso é um plano para te desviar. O choque atingiu Lucas como um golpe. Como assim? Ele olhou para Ana, Clara, Sara e Marina. Todos tinham suas próprias verdades, mas agora contadas por Érica, tudo parecia mais confuso ainda. Ele se sentia no meio de um jogo de xadrez, sem saber qual peça mover. Você não conhece as verdadeiras intenções delas, Érica continuou, cada palavra cortando mais fundo do que ele esperava. Fui amiga de Ricardo e sei do que ele e essas mulheres são capazes. Tive que fugir. Estão usando você. A ideia de que todas as mulheres que ele conhecia poderiam estar tramando algo contra ele explodiu em sua mente. O labirinto de mentiras girava em torno dele como um furacão, e ele se sentia cada vez mais perdido. As revelações estavam se acumulando, e a confiança começava a ruir, como uma casa em chamas. Lucas! A voz de Lúcia se elevou, e ele viu que o olhar dela estava cheio de uma mistura de medo e determinação. Érica está certa. Existe uma grande rede presa nisso tudo, e você está no centro. Ele se sentiu tonto, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Como assim, no centro? Ele não entendia mais nada. Mas o que está acontecendo? O que você sabe? Lucas questionou, o medo se espalhando em sua voz. Eu fiz escolhas ruins. Tentei protegê-lo contando mentiras. De um jeito, você já foi parte do que eu quis evitar. Mas agora não posso deixar que o passado repita, disse Lúcia, mal conseguindo se controlar. Sua expressão mostrava sabedoria misturada com dor. Ricardo não é apenas um supervisor. Ele é uma das cabeças de uma organização. O silêncio foi cortado, como se um trovão tivesse explodido ao redor deles. A polícia estava se aproximando, as luzes piscando em meio às árvores. A tensão estava no ar, e a pressão se tornava insuportável. Mas o que ele fazia agora? Com cada revelação, o passado de Lucas se desenrolava como um novelo de segredos. E enquanto ele sentia tudo desmoronar, algo mais começou a se formar. Uma ideia que acendia uma luz na escuridão. Se tudo isso que você está dizendo é verdade, a única forma de acabar com isso é começando do zero, juntar todos, mesmo que isso signifique enfrentar cada um de vocês, pensou. Mas antes que pudesse formular qualquer plano, a escuridão se intensificou. O corpo de Ricardo ainda jazia lá, como um monumento à traição. E de repente, a atmosfera mudou. Um novo grito desmoronou a noite. Não, não podem fazer isso. Uma figura familiar aparecia entre a sombra, chamando por ele. Lucas! Chamava e Lucas congelou. Era a voz dele, estava reconhecendo e com um frio na barriga. Era uma voz que ele não queria ouvir novamente. A verdadeira face da traição, a quem chamou de amigo por tanto tempo, estava prestes a ser revelada. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Ele sentiu a adrenalina captar sua essência.
O mundo estava prestes a mudar mais uma vez. E uma reviravolta mais profunda do que ele tinha imaginado estava surgindo. Um novo segredo, prestes a se desvelar. E enquanto a verdade se aproximava, a única coisa que ele conseguia pensar era: estaria ele realmente pronto para tudo isso? Lucas ficou paralisado, tentando juntar as peças do que estava acontecendo. Ele viu Érica, e mesmo sem entender, seu coração disparou. Você é a última pessoa que eu esperava ver aqui. Lá, ele disse, sem conseguir esconder a incredulidade. Muita coisa estava correndo em sua mente. O que ela estava fazendo ali? Aquele era o momento que decidia o futuro, ou talvez o que restava dele. Antes que Érica pudesse responder, outra explosão de luz iluminou o cemitério. Um caminhão da polícia avançou, cortando a escuridão com suas luzes piscando. Os rostos se tornaram sombras na confusão. O som das sirenes ecoava e Lucas sabia que não havia mais tempo. Ele se virou para as mulheres ao seu redor. Precisamos decidir agora. Mas neste instante, tudo ficou ainda mais caótico. Uma voz conhecida cortou o ar novamente e todos se viraram para ver quem estava se aproximando. Era seu pai. Com uma expressão inconfundível de determinação, ele empurrou a multidão e avançou. Lucas, não confie nelas! Gritou apontando para Clara e Marina. O que você está fazendo aqui? Lucas quase não conseguia acreditar que seu pai estava ali em meio a todo aquele caos. Você não entende o que está acontecendo. Eu sei mais do que você imagina, ele respondeu. E sua voz tinha um tom de urgência que Lucas nunca havia ouvido antes. Ricardo não é o único que está atrás de você. E não sou eu que souber a verdade. Aquela revelação o atingiu como um soco no estômago. Todas as verdades que ele pensou conhecer estavam se desmoronando em uma bagunça de mentiras. O que você está dizendo, pai? Lucas mal conseguia falar. O pânico tomou conta de seu corpo. Você precisa saber a verdade, Lucas. O orfanato e aqueles que você considerou seus amigos estavam utilizando você para algo muito maior. Estão movendo pessoas como peças em um tabuleiro, e não posso deixar que você se torne o próximo. Detalhou seu pai, e Lucas sentiu suas pernas fraquejarem. Nesse momento, tudo explodiu. Uma onda de policiais avançou, gritando ordens e dispersando a cena. Lucas tomou um passo atrás, enquanto o caos se desenrolava. Por um instante, tudo o que ele podia ouvir era seu coração acelerado e o som dos gritos. A confusão virou um redemoinho. Pessoas começaram a correr. Clara empurrou Lucas para um lado, enquanto Marina tentava puxar suas mãos para longe da confusão. Vamos, precisamos sair daqui! Ela gritou, mas Lucas não conseguia se mover. Ele estava dividido. O que seu pai acabara de dizer, somado ao que suas amigas revelaram, o deixando paralisado. O peso das verdades não ditas o oprimia. Você tem que confiar em mim. A voz de sua mãe o puxou de volta. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de desespero. Eu tentei protegê-lo de toda a dor, mas agora você precisa saber a verdade. Só então, o chão sob seus pés tremeu. Uma explosão irrompeu da direção da porta do cemitério. Lábios se entreabriram em horror e vozes gritaram em pânico. Saia da frente! Alguém gritou. Não! Lucas gritou, enquanto uma onda de pânico o envolvia. Ele se virou e viu uma figura maior que a vida centralizando a cena. Assim que a fumaça se dissipou, ele conseguiu ver. Era Ricardo,
com um olhar enraivecido, a mão segurando uma arma, a outra estendia-se em direções opostas. Os gritos foram silenciados e um medo lógico tomou conta de todos ao redor. Você não pode fugir da verdade, Lucas. Ele gritou. Ela está presa a você. Naquele instante, tudo fazia sentido. A verdade sobre o orfanato, o que sua família estava escondendo, e porque Ricardo não queria que ele soubesse. Lucas olhou ao redor, buscando por qualquer coisa que pudesse usar como proteção. Os rostos ao seu redor estavam congelados em terror. E no calor do momento, uma ideia chocante passou pela sua mente. Tudo aquilo era um jogo. E se aquele campo de batalha era a vida deles, ele precisaria se tornar um jogador e não mais uma peça de xadrez. Entre os gritos e a fumaça, uma nova determinação se formou. Lucas não estava mais disposto a ser uma vítima. Ele olhou para seu pai, agora um aliado relutante, e disse: é hora de enfrentarmos a verdade juntos, de uma vez por todas. Mas antes que a conversa pudesse continuar, a percepção atingiu todos, como uma onda de choque. A verdadeira natureza do que estava acontecendo os cercava mais do que eles podiam imaginar. E assim, enquanto as luzes da polícia iluminavam o lugar e a realidade se tornava cada vez mais confusa, ele percebeu o quanto tudo poderia explodir novamente. O que ele estava prestes a descobrir poderia não apenas destruí-los, mas também moldar o destino de todos, e agora seria mais do que um jogo com V. Ele nunca imaginou que tudo isso aconteceria no cemitério, cercado por pessoas que amava e desconfiava. O que você quer dizer com "não confie nelas"? Ele questionou, a voz tremendo de nervosismo. Érica disparou. Você não pode acreditar nas mentiras que elas contaram. Todas estão envolvidas em algo muito maior. Elas não me deixaram falar. A situação havia se transformado em um campo de batalha entre lealdades. Lucas se sentia dividido. O chão sob seus pés tremia com a intensidade do momento. Basta! Ele gritou, buscando acalmar todos. Chega de mentiras! Todo mundo precisa contar a verdade agora. Foi quando uma explosão de luz brilhou no céu, iluminando ainda mais o cemitério. O som da sirene se misturava aos gritos e ao caos. Clara e Marina estavam ao seu lado, e com um olhar desesperado, Clara puxou Marina. Precisamos sair daqui. Mas a adrenalina de Lucas não o deixava se mover. É melhor pararmos de correr e começarmos a nos entender. Ele insistiu, olhando nos olhos de cada um com uma determinação renovada. Ele não ia mais ser uma vítima. A única forma de sairmos dessa é juntos. Ricardo, ainda se contorcendo no chão, olhou em volta e gritou: Vocês não podem enfrentar a verdade. Não estão prontos para isso. A raiva nas palavras dele só deixou o ambiente ainda mais tenso. E se não estivermos prontos, isso é a nossa vida! Lucas disparou, cada palavra respirando esperança e desespero. Nós temos que acabar com tudo isso. Senão, vamos acabar perdendo mais do que já perdemos até agora. Os outros trocaram olhares. Havia algo profundo na determinação de Lucas. Foi como se a história de todos estivesse atrelada àquela decisão, quase como se uma força invisível os unisse. Vamos contar a verdade. Não podemos deixar que eles continuem com isso, disse Marina, quebrando o silêncio. Estou com você, respondeu Sara, sua voz firme.
Todos começaram a se aproximar formando um círculo de união. Era o momento que eles estavam esperando. O momento de confrontar o passado, de finalmente olharem nos olhos uns dos outros e revelarem suas verdades. Mas então, Ana, a amiga antiga de Lucas, deu um passo à frente, o olhar decidido. Isto não vai acabar apenas aqui. Temos que ir à polícia. Precisamos contar tudo o que sabemos sobre essa rede de tráfico. Com isso, a multidão presente no cemitério começou a se agitar e as sirenes soaram cada vez mais perto. Os olhos de Lucas se iluminaram. Você está certa. Precisamos expor a verdade agora, antes que seja tarde demais. Foi nesse instante que a luz poderosa das lanternas da polícia iluminou as figuras de Lucas e de todos ali. Os oficiais se aproximaram, suas vozes firmes, dando ordens. O clima se transformou e a instabilidade começou a se dissipar. Com um longo suspiro, ele viu seu pai se aproximar e seu rosto estava marcado por angústia. Podemos fazer isso juntos, filho. É hora de contar tudo. E assim, eles se reuniram em um grupo, decididos a enfrentar o que viesse a seguir. Sim, a verdade era assustadora, mas era um caminho que eles teriam que percorrer. Como uma chama que renasceu, a coragem se espalhou. Enquanto se dirigiam para a viatura da polícia, uma sensação de alívio começou a surgir entre eles. Podia parecer o fim de uma longa jornada de sofrimento e dúvida. Mas, ao mesmo tempo, Lucas não conseguia deixar de sentir a pressão de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Com isso, a cena se dissolveu, os murmúrios de esperança misturando-se ao som das sirenes distantes. Lucas olhou para trás uma última vez, como se estivesse dizendo adeus ao que o aprisionava. Ele estava pronto para começar uma nova vida, um novo capítulo. E lembre-se, o fim de uma história traz à vida um novo começo. Faça parte disso e imagine o que pode acontecer a seguir. E aí, galera, esse foi o emocionante desfecho da nossa história. Agora é vital que vocês se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmaque, deixe seu like agora para alimentarmos o algoritmo e mostrar que vocês estão aqui. Não esqueçam de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo o que você pensou. E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você não pode esperar nem mais um segundo para fazer isso. Mostre que só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos, rumo à próxima aventura.